Bom, tem algumas pessoas novas aqui, eu acho que talvez elas não nos conheçam. Eu vou começar me apresentando. Eu sou o Maurício, né? Sou colega de graduação da Bia. Nós estudamos juntos, fizemos graduação em biologia, né? Em ciências biológicas. E a Bia foi para um campo, eu fui para outro, né, Bia? Nós nos separamos aí. Eu fui para a área da educação. Atualmente trabalho como professor na rede do estado de São Paulo. E você, Bia, se apresenta para a gente aí um pouquinho. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite, Maurício. É muito bom estar sempre aqui para a gente poder estar batendo esse papo. Eu me formei também em Ciências Biológicas, tanto bacharelado quanto licenciatura, pela Universidade de São Judas Tadeu. E eu sempre gostei muito dos seriados e das coisas relacionadas a crime e a perícia. Cresci assistindo, mas eu nunca tinha pensado seriamente. Só que, olha, se eu perguntar, eu não sei como que eu cheguei nesse mundo de perícia. Fui estudando, eu já passei por outras áreas da biologia também, mas atualmente já faz 4 anos, quase 5 anos, que eu tô estudando perícia e comecei a atuar, já vai fazer aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. Então, é um caminho bem legal e bem diferente, mas o biólogo tem um campo de atuação muito grande. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Boa noite, Jeff. Legal, Bia. Tem algumas coisas que nós já fizemos em outras lives, né? Mas foi mais no geral. Então foi assim, a perícia no geral, o que que era perícia, onde trabalha, o que faz. E hoje é legal que nós temos uma área ali focada para biólogos. Então, assim, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o que o biólogo faz na perícia? Eu vi uma live sua lá com a Bia, e eu queria saber se faz isso ou aquilo. Então, assim, é legal, né? Até tem uma pessoa aí que me perguntou que está aqui na live. E é super importante isso. Então, eu acho que é bem bacana essa live de hoje, Bia, bem focada aí nesse campo da nossa graduação. Então, fique à vontade aí em compartilhar tudo que você sabe para nós. Vai ser uma honra. Pessoal, hoje a gente trouxe um assunto mais focado para a área da biologia. Então, assim, eu vou falar dentro da perícia alguns dos campos, pois são vários, mas eu vou trazer aqui alguns dos campos que o biólogo pode atuar. Mas, assim, fiquem muito tranquilos de perguntar o que é, como que você faz para ser um perito. Fiquem tranquilos para qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem me mandando, a gente pode ir mandando aqui para o Maurício que a gente vai respondendo conforme a gente for vendo. É, Para só, começar, oi, pode falar. perdão, Bia, só pedir para quem for perguntar, para ficar mais fácil, às vezes a gente está falando e não consegue acompanhar a pergunta que ela passa muito rápido aqui na tela. Então, tem aqui embaixo, embaixo aqui da Bia, um pontinho de interrogação. Se vocês quiserem mandar ali, fica mais fácil para que a gente consiga visualizar a pergunta de vocês. Então, cliquem ali, digitem, que aí chega direto aqui para nós e a gente consegue compartilhar. Então, é mais Ah, fácil de responder. maravilha. Então, vamos lá. Quem é o perito? Esse acho que é sempre importante a gente responder quem é o perito, porque ainda, assim, agora, depois do CSI, do caso da Isabela Nardoni, ficou muito difundida essa história da perícia no Brasil. Mas, assim, muitas pessoas ainda não entendem o que um perito faz. Então, o perito, ele é qualquer profissional de qualquer área que seja muito especializado naquilo que ele vai, no objeto de estudo dele, no objeto periciado. Então, por exemplo, nós que somos biólogos, nós conseguimos atuar dentro de várias vertentes que eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas, por exemplo, a área da genética forense, da entomologia, deixa eu pegar outra área legal, botânica, que é uma área muito grande, crimes ambientais no geral. Então, assim, eu tenho algumas áreas, algumas vertentes muito grandes que o perito, quando ele é especializado, então, por exemplo, eu tenho uma pós na parte ambiental. Então, você consegue atuar mais precisamente para essa área. Só que, como a graduação de biologia ela é muito generalista, a gente consegue se desdobrar e atuar em vários campos. Então, não necessariamente porque eu sou biólogo, eu não vou conseguir atuar num local de crime, que tem matérias voltadas para a balística, por exemplo, porque envolve cálculos, envolve física. Então, assim, o biólogo ele tem uma certa noção que é passada até mesmo na graduação. Então, a gente consegue, através de estudos, especializações, a gente consegue estar atuando. Mas é claro que nós temos algumas áreas que são mais específicas, né? Que está ali ligado diretamente à nossa graduação.
Então, o perito é aquele profissional que é muito especializado. E perícia é aquele exame que vai ser realizado, que pode ser uma vistoria, pode ser alguma análise minuciosa que você coleta e faz tanto em campo quanto em laboratório, e que você vai fazer em caráter muito técnico e muito assim, baseado em metodologia científica. Então não tem achismo, o perito ele não acha nada. Quando ele vai até um local, ele vai observar, vai ver quais são os vestígios ali presentes que ele consegue coletar, e aí quando eu estou dizendo coleta de vestígios, eu não estou dizendo só em crimes de morte violenta. Eu estou dizendo em diversos tipos de crime, inclusive crimes ambientais. Então, você tem que ter esse olhar analítico, você enxergando onde que está ali os principais vestígios que vão te dar uma possível dinâmica de como que aconteceu aquela dinâmica daquele evento ou até uma possível autoria, você consegue efetuar a coleta desses vestígios para levar para laboratório ou fazer exames presuntivos, aqueles exames de triagem, para você conseguir chegar ali a uma conclusão. Mas é claro que, assim, tem aquele feeling do perito, ele fala assim, olha, eu acredito, eu tenho uma hipótese sobre o que aconteceu, mas ele não acha. Então, ele vai sempre basear os estudos dele em literatura científica, em estudos científicos. Nada que o perito faz é baseado em algo que veio na cabeça. Não, é tudo fundamentado, até porque isso vai ser lá na frente contraposto. Então, o juiz pode te chamar e você vai a juízo e você tem que sustentar ali o porquê que você utilizou aquela metodologia e por que que você optou por ela, se ela é a mais aceita no mundo científico. Então, assim, tem uma série de critérios. Legal, Bia. Bia, tem uma pergunta aqui da Lucila. Ela colocou aqui: para trabalhar com perícia, não precisa ser concursado. Qual curso precisa fazer para entrar na área? Então, nós temos alguns tipos de perito, tá? Você pode ser concursado? Sim. Se você quiser ser o perito geralmente ligado a uma instituição policial. Então, você vai trabalhar na polícia científica. Se você optar por essa parte do concurso, então você vai passar por todas as etapas do concurso público, e aí é etapa de prova objetiva, prova oral, tem prova de títulos, tem área perícia não, desculpa, exame psicotécnico, tem muitas vezes o TAF, que é a prova de aptidão física. Então, assim, são uma série de etapas que você tem que passar no concurso público. Para você ser considerado perito criminal, você tem que passar pelo concurso público, você tem que ser empossado do cargo. Agora, você pode atuar como perito judicial, que você é ligado a um tribunal de justiça e o juiz ele vai te nomear para aquele caso. Então, você não é perito, você está perito, porque ele vai te nomear para casos específicos. Já o perito criminal, não. Ele estando empossando no cargo, quando ele está no plantão dele, se vier 30 ocorrências, ele tem que atender as 30. Já o perito judicial, não. Ele vai ser denominado para um caso específico que o juiz vai nomear ele, e aí ele vai atuar dentro daquele caso específico, determinando os honorários dele, que é o quê? O honorário é quanto que ele vai cobrar para atuar naquele caso. O perito criminal já não. Ele tem o salário fixo dele e ele vai sempre independente. Se ele atender a 100 ocorrências no mês ou se atender 10, ele vai receber o mesmo valor. Já o perito judicial não. Cada caso que ele atuar, ele vai estabelecer os honorários dele. E tem um outro tipo de perito, que é o assistente técnico. Geralmente também o pessoal conhece ele como perito particular. E esse tipo de perito, ele atua no âmbito extrajudicial. Ele não é nomeado pelo juiz e também não é concursado. Ele geralmente entra nos casos a partir do advogado. E o advogado fala assim, olha, eu preciso de alguém com conhecimento na área de genética forense. Você fala, ó, eu sou especialista, vou poder te orientar. E aí você vai também estipular os seus honorários. Estipulando os honorários, você vai falar, ó, vou elaborar aqui um documento de acordo com aquilo que você precisa e vou te ajudar, vou te orientar. Mas é tudo assim, não vai estar incluso no processo. O assistente técnico, ele trabalha como, por exemplo, assim, mais fora. Ele é citado sim no processo, mas não necessariamente ele precisa ir a juiz e tudo mais. É um processo separado, mas esse tipo de perito não precisa nem estar concursado e nem inscrito no Tribunal de Justiça. Ele é considerado um profissional autônomo, vamos dizer assim. Legal, Bia.
Só respondendo aqui para a Tami, que ela perguntou se a live não fica gravada. Fica assim, tá? Vai ficar aqui no IGTV e talvez a Bia consiga colocar depois e disponibilizar o link, né, Bia? Mas Bom, aqui no. pessoal, me viu. Isso, e aqui no meu IGTV, aqui do meu Instagram, vai ficar gravado sim, tá? E Bia, é bem legal, né? Você citou aí, por exemplo, a área da botânica. Então tem muita Sim. gente que fala assim, pô, legal, mas o que que tem a ver botânica, né? O cara pode ser botânico porque ele é biólogo, mas o que tem a ver, né? Como é que a gente vê um crime ali? O que que a gente vai associar? O cara, o que que tem a ver a planta com o crime do local, né? Então, o biólogo ele consegue atuar de diversas maneiras, mas vamos pegar, por exemplo, o caso da botânica. Se você tem um conhecimento muito grande de determinadas espécies endêmicas, você consegue, por exemplo, correlacionar uma planta, uma alga, a determinado local. Então, por exemplo, eu vou citar o caso da Mércia Nakashima, onde ela foi morta e tinha um suspeito, o Misael no caso, e ele falava não, não estava no local, não estava no local. E ele, através das perícias dos peritos, eles coletaram uma alga que estava presente no sapato do Misael. Eles levaram para os peritos que são especialistas na área de botânica e através de estudos eles conseguiram chegar numa identificação daquela alga e eles conseguiram verificar que ela era uma alga específica de uma represa que foi onde foi encontrado o corpo da Mércia. Então, assim, o botânico teve um papel primordial porque ele conseguiu colocar aquele suspeito no local do crime. E isso já quer dizer muito, porque através daquela prova, o juiz ele não tem mais dúvidas. É claro que não é só aquela prova que foi utilizada, mas ela teve ali um ponto crucial, porque você coloca a pessoa no local do crime. Então, se ele não fez, pelo menos ele soube quem fez, ou ele participou de alguma maneira, enfim. Então, isso tudo é muito importante. O botânico ele conseguiria estar atuando nessa parte de taxonomia, enfim, de várias maneiras que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, até na questão da palinologia também. Então, é um estudo bem complexo. Legal, Bia. Até também tinha uma pergunta aqui de um amigo que ele me mandou mais cedo, né? Ele estava perguntando como que a gente faz para, por exemplo, tem um caso, quais são os vestígios biológicos que a gente consegue achar naquele local, né? O que que se utiliza dali? Então, o perito, geralmente, ele olha tudo, mas os que são mais comumente achados. Então, por exemplo, sangue, sêmen, saliva, deixa eu pensar, unha, cabelo, enfim, até urina, vômito. Eu consigo utilizar todos esses fluidos biológicos para conseguir estabelecer ali um confronto, que seria para fazer uma identificação humana. Por que eu vou atrás de fluidos biológicos? Porque eu parto do princípio de que, se é possível que tenha material genético, eu consigo estabelecer um confronto. Eu consigo levantar aquele perfil genético e fazer futuramente, caso tenha um suspeito, uma comparação para ver se tem um match ou não. Então, por exemplo, eu vou até um local, faço a coleta dos vestígios. Eu tenho que me preocupar se eu também estou acondicionando aqueles vestígios da melhor maneira. Porque se eu acondicionar de uma maneira que, por exemplo, eu pego o sangue, não deixo secar, coloco num envelope, num saquinho plástico, ele vai fungar. E aí eu perdi a minha amostra. Eu não consigo garantir depois que ela esteja apta para eu conseguir proceder a um exame de DNA, levantar um perfil genético. Então eu preciso ter cuidado tanto na coleta quanto também na minha análise, porque se eu procedo um erro na minha análise, eu perco o material e ali eu posso também perder uma amostra. Então os fluidos biológicos, no caso, eles servem para identificação humana como um todo. E esses são os mais comuns, esses que eu citei. Legal, Bia. Bia, também teve uma outra pergunta que fizeram, se perito judicial tem alguma relação com testes de paternidade, com essas coisas ligadas
essa área da genética também, né? Sim, o perito judicial ele pode atuar nessa área de exames de DNA e não só ele, como também o assistente técnico pode auxiliar quais os melhores laboratórios, ou ele pode analisar, por exemplo, foi feito um teste e foi levar e assim o teste teve um resultado e foi gerado ali um relatório, um documento e isso é levado para um assistente técnico para ele ver se a análise feita por aquele laboratório, se era um laboratório realmente acreditado nas técnicas de qualidade. Então, se ele tinha um gerenciamento da qualidade, se ele era qualificado para proceder aquele exame, se ele realmente é idôneo ou se não é um documento falsificado. Se, por exemplo, foi utilizado a técnica correta, se os parâmetros de comparação também estão utilizados, são os corretos, se os marcadores utilizados, os STR, também são os mais utilizados. Então, assim, tem várias vertentes que o assistente técnico pode utilizar, mas o perito judicial, ele atua através da nomeação do juiz, entrando nesses casos, estabelecendo vínculo genético. Então, por exemplo, às vezes, um pai ou uma mãe faleceu antes de reconhecer ali um vínculo com um filho que foi dado, perdido, trocado, enfim, N situações. Eu consigo, através ou de uma exumação daquele corpo, solicitado através do processo, ou através de vários entes ali próximos, com ligação parentesca próxima, eu consigo estabelecer um vínculo genético e aí reconhecer uma possível paternidade. Até questões de herança, então tem aí várias questões ligadas que o perito judicial consegue atuar. Legal, Bia. Então, tem bastante coisa, né, que dá para fazer. E, né, como você já explicou agora, em outras lives também tem essa diferença dos peritos. Então, muita gente acha que é simplesmente entrar ali, fazer a coleta de qualquer jeito, levar lá para o laboratório e acabou, né? Tá tudo certo. Então, assim, não é bem assim. Tem toda uma técnica, inclusive você já mostrou, quem não tem interesse, a primeira live que nós fizemos sobre perícia, a Bia chegou a mostrar alguns exemplos, né? Algumas coisas que você tinha aí, né, Bia? Que vocês utilizavam alguns instrumentos específicos para fazer coleta. Tinha até acho que a cápsula de uma bala aí com você, alguma coisa assim. Não Esse daqui é lembro. o swab que a gente utiliza para fazer coletas e não precisa ser coletas de possíveis fluidos. Então, eu posso coletar sangue, posso coletar saliva, né, células da mucosa oral, posso coletar também, deixa eu pensar em algo que seja diferente. Geralmente coleta sangue, mas eu posso coletar também urina. Eu não preciso pegar uma quantidade grande. Contanto que eu consiga pegar o suficiente, faça uma duplicata, às vezes triplicata, para eu ter ali uma margem de segurança. Então, eu sempre utilizo o suave. Ele tem que ser estéreo, então a gente tem sempre acompanhado de todos os EPIs. Eu não posso estar coletando sem máscara, porque eu posso estar contaminando aquela amostra. Todos os peritos que fazem coleta de local de crime, eles têm o seu perfil genético já na própria polícia, porque sabe que pode acontecer uma contaminação, então você vai acabar se colocando na cena do crime. Então tem uma série de questões que tem que tomar muito cuidado. No laboratório de genética forense, então, nem se fala, tem que ser uma série de critérios. Então, assim, a qualidade é levada muito a sério, a segurança biológica, a biossegurança mesmo, dentro do. Tanto para evitar contaminação das amostras, quanto de quem está procedendo os exames. Legal, Deixa Bia. eu... Tem um outro, eu acho que tá. Peraí, deixa eu ver se eu alcanço. Eu acho que não tá aqui. Mas depois eu vou falar do exame, mas depois vocês procuram, é bem fácil de achar. Tem o teste do imunocromatográfico, que ele é um teste presuntivo, que eu consigo ver, é um teste de triagem, né? Vamos usar esse termo que é mais fácil. Eu consigo verificar se é sangue humano ou não. Então, por exemplo, eu tenho uma amostra que tá lá na cena, e eu não sei se é uma amostra de sangue humano ou não. Às vezes, como já aconteceu, enquanto assistente técnica, que um colega foi contratado porque tinha um rastro de sangue em um galpão. E o dono, o proprietário, queria saber se aquele sangue era humano ou se era proveniente de um animal.
Ele foi contratado, ele procedeu os exames, e quando ele fez esse imunocromatográfico, que funciona basicamente ali como um teste de gravidez. Você prepara, você coleta, põe aquele swab embebido na amostra, numa solução fisiológica, e você pinga naquela correntinha, né, que vem uma fitinha, você pinga ali e vai acontecer uma reação e vai ter tanto a faixinha de teste quanto a faixinha de controle. E você consegue, se der as duas tirinhas marcadas, é porque realmente foi teste para sangue positivo para sangue humano. Se tiver uma fitinha só, indica que só está ativa a linha do controle, então que é um negativo. E ali ele procedeu que era realmente sangue animal. Não era sangue humano, mas foi para isso que ele foi contratado. Então, sempre os peritos levam esses testes rápidos. Tem teste presuntivo, por exemplo, para algumas drogas, como o teste de Scott, para cocaína e alguns outros, que você consegue fazer um exame de triagem para levar para o laboratório, porque pensa se nesse caso que era sangue animal, o perito coleta e leva para o leva para o laboratório e eles procedem todos os exames de DNA e lá no final eles descobrem que aquela amostra não tinha nada a ver com o ocorrido. Então imagina o trabalho, o desperdício de recursos, enfim, uma série de inconveniências que a gente não pode ter esse tipo de erro muito amador, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Legal, Bia. Isso aí é bem importante, né? Porque tem que economizar também tempo e dinheiro, né? Então, assim, tudo tem que ser extremamente calculado ali. Não pode ser nada jogado fora, nada tirado ali da linha de pesquisa, tudo certinho. Muito legal, Bia. E, bom, pessoal, se vocês tiverem perguntas, mandem aqui pra gente, tá? A Bia vai respondendo aí tudo que vocês mandarem. Repetindo, a live vai continuar salva depois lá no meu IGTV. E deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, Bia. Passou algum comentário, mas eu não cheguei a ver. Eu vi que o William, um colega meu, um amigo meu, comentou muito obrigado, viu? Tanto pelo prestígio quanto pelo seu comentário. Ele falou que a live tá muito boa. Gratidão. Obrigadão. Enquanto não chega nenhuma pergunta, eu separei algumas áreas aqui que eu acho importante a gente citar para falar da biologia, tá? Da biologia Legal, forense. E aí Bia. eu vou começar a citar a questão do porquê o forense. Forense, ele deriva de fórum, tá? Então, todas as áreas que tenham forense depois, significa que são todas as áreas que podem ser utilizadas para responder alguma demanda judicial, ou podem auxiliar de alguma forma na resolução de crimes. Então, por exemplo, a biologia forense, o que que é? Eu vou pegar os estudos e os conhecimentos da biologia e eu vou aplicar para a resolução de crimes. Então, o termo biologia forense, basicamente, essa seria o significado, como que eu consigo utilizar a biologia para resolver crimes. E aí eu peguei algumas áreas que são muito importantes de citar e eu vou falar aqui para vocês. A gente já falou do local de crime. O local de crime não precisa ser biólogo necessariamente. Ah, mas tem coleta, vamos supor, crimes de morte violenta. Ah, mas você precisa ser biólogo para você fazer coleta de fluidos biológicos e tal. Não, não precisa. Por quê? Porque você vai ser treinado. Quando você passar no concurso público, todos os peritos eles vão ser treinados e, independentemente da área, eles vão ter ali o conhecimento necessário para proceder aos exames, tá? Então, o local de crime ele é para qualquer profissional que esteja treinado, independentemente da área. Passando do local de crime, nós temos uma vertente muito grande, que é a parte de crimes ambientais. E aí eu vou salientar para vocês a Lei 9.605 de 1998, e é muito importante. Para quem quer atuar com a área de crimes ambientais, tem que saber e tem que dar uma pesquisada sobre isso. E aí eu consigo citar vários exemplos. Então, o biólogo ele consegue trabalhar muito na parte de identificação. Então, eu consigo fazer identificação de espécies, até para saber se aquela espécie ela está ameaçada de extinção ou não. Eu consigo, nessa parte de crimes ambientais, ela é muito multidisciplinar. Então, provavelmente eu vou trabalhar junto com o geólogo, junto com o químico, até para determinar se houve dano ambiental. Se houve dano, qual a extensão desse dano?
como que eu posso proceder uma possível mitigação, como que eu posso valorar esse dano. Então, o perito ele consegue atuar nessas diversas vertentes, mas o biólogo, especificadamente, ele trabalha bastante nessa questão de espécies ameaçadas de extinção, identificação dessas espécies e como que eu consigo proceder um possível dano, né? Como que eu consigo valorar, desculpa, um possível dano. Estava até vendo algumas questões ligadas à perícia ambiental que tem aquela linhagem de células, a ela que fala. E, assim, o que eles têm feito? Até para a questão de verificar a toxicidade de um possível contaminante naquela área ambiental que foi degradada, para valorar até essa questão de qual a extensão do dano, como que eu consigo verificar isso. Então, eles pegam essa linhagem, expõem a esse contaminante e veem quais são os danos que, a longo prazo, médio prazo, como que vai se comportar. Até através de espécies que são espécies indicativas, né? Elas são aqueles bioindicadores que eu consigo estar vendo se como que foi a, como que foi o comportamento desses animais, dessas plantas, ao entrar em contato com esse possível contaminante, como que reagiu, como que tá aqui, como que estava aquele ambiente e como que ele está depois daquela exposição, enfim. Eu consigo fazer um estudo e o perito que é especializado nisso, ele consegue fazer esse estudo e, de fato, elaborar um laudo que vai dizer, olha, foi constatado através de tal exame que foi realmente um dano ambiental derivado da exposição a esse contaminante. Então, é feito todo um exame, um teste de toxicidade, que é um trabalho muito bonito e muito complexo e específico, mas também é possível de ser feito. Então, essa parte de crimes ambientais está crescendo muito. Então, é uma área bem importante, com bastante demanda para o pessoal trabalhar. Legal, Bia. É uma área que vai faltar oportunidade de trabalho, né? Porque a cada dia a gente vê mais e mais aí o que vem acontecendo de crimes ambientais. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Em todos os estados aqui, né? Nós conhecemos do Brasil, mas em toda a região do planeta existem muitas coisas aí que vão precisar de peritos especializados nisso e competentes para essa área. Muito bacana. Eu anotei aqui algumas áreas para eu falar para vocês, para eu não esquecer de nenhuma, porque são várias. Tem também a área da palinologia, que é a parte do estudo dos pólens. E eu consigo trabalhar também o estudo da origem dos pólens. Então, por exemplo, algumas áreas também têm alguns pólens específicos, são endêmicos de algumas determinadas áreas. E através do estudo de qual é o local de origem desses pólens, eu consigo até estabelecer uma possível movimentação, seja de um corpo, seja de uma droga, seja de uma pessoa, enfim. Através do desprendimento do pólen das plantas, quando eles estão dispersos, eles grudam nas superfícies. E aí eu consigo determinar se uma pessoa estava em determinado local e se deslocou para outro, se uma droga foi produzida em determinado local e foi transportado para outro. Então, é um estudo bem minucioso, é microscópico, mas é uma área que já teve, inclusive, alguns relatos, alguns casos, que foram identificados a partir do estudo dos pólens. Inclusive, eu vi até um caso que um rapaz conseguiu identificar, através do estudo do pólen, que uma garotinha que estava desaparecida, aquele pólen grudado, que estava grudado na roupa dela, era proveniente de outro continente, inclusive. Então, assim, viu como que ela foi levada de um local para o outro. Então, é um estudo bem importante. E acredito que Alguém seja bem foi? profundo também, né, Bia? É uma Sim. coisa bem profunda, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu separei também a área de toxicologia. A toxicologia, ela mexe bastante com a parte de intoxicação por aquele agente.
Então, por exemplo, eu consigo verificar há quanto tempo que aquela droga, aquela substância está no corpo daquela vítima, daquela pessoa. Então, por exemplo, eu consigo através do sangue, da urina, dos cabelos, né, da parte do estudo dos pelos. Por quê? Cada um vai ter um tempo que vai ficar aquela substância ali em movimentação no corpo. Então, por exemplo, eu consigo no cabelo verificar meses. Nos pelos eu verifico meses e meses e meses. Uma vez eu ouvi numa aula e que eu nunca tinha parado para pensar, e eu falei, gente, não tô acreditando. Lembra daquela época que a Britney Spears, ela raspou o cabelo? Sim, E todo mundo falava, nossa, ela tá doida, ela tá muito descontrolada, descompassada. E o que que aconteceu? Esse profissional que estava falando, inclusive, numa aula que eu assisti, ele falou que como através do cabelo, dos pelos, eu consigo verificar a presença de drogas no organismo durante meses, ela estava em luta com o processo judicial da perda da guarda dos filhos. E o ex-marido alegava, inclusive, a questão da utilização de drogas. Então, quando foi verificado que ela iria ser verificado que ela estava utilizando drogas ou que utilizou num curto espaço de tempo antes do processo, ela raspou o cabelo e os pelos para não ter possibilidade de ter essa verificação. Então, pelo xixi, daria questão de dias e pelo sangue, questão de horas. Então, ela sabia que não tinha como ela estava utilizando drogas porque ela tirou todas as fontes. Então a gente vê ali que não foi um ato de loucura, foi um ato de ela estar tá muito bem orientada pelos próprios advogados e um possível até assistente técnico que orientou como que ela poderia proceder nessa situação. nossa, que interessante, né, Bia? É uma coisa bem. E realmente, né, naquele momento, acho que todo mundo pensou, nossa, que mulher doida, o que está acontecendo na cabeça dela? Ela deve estar piradona. E olha só, né? Muito Ela interessante estava isso. lúcida. É, tava muito mais do que muita gente por aí. Muito bem orientada. Bia, o Gui mandou uma pergunta aqui. Como um perito particular lida com a imparcialidade de nem sempre favorecer quem o contratou? Olha, essa pergunta é bem complexa. Tem muitos peritos que, até peritos criminais, que acham que o trabalho da parte do assistente técnico é parcial, por ele ser contratado pelo cliente. Só que, assim, hoje a gente está conseguindo, com o nosso trabalho, colocar que não é assim que funciona. A gente está estabelecendo que o nosso trabalho é correto, porque a imparcialidade, ela é muito importante. Não é porque você é contratado por aquele cliente que você é parcial. Já chegou a acontecer de o cliente contratar, a gente perguntar, realizar a perícia e a gente vê que ele mentiu na versão dele. E aí, você vai fazer o quê? Então, assim, o que um perito pode fazer? Ele pode falar, olha, esse é o resultado da minha perícia e eu vou emitir esse parecer técnico, só que ele vai dar contrário a você. Então, você vai pagar o meu serviço, mas você decide se você usa o parecer ou não. Só que tem muitas pessoas que contratam a perícia e acham que o perito vai ser parcial justamente por pagar. Mas como que o perito lida com isso? Geralmente a gente tenta investigar o caso, entender o que está acontecendo, realizar os exames que têm que ser realizados, analisar todo o laudo pericial, porque o perito judicial não, desculpa, o perito particular, ele vai atuar em cima do laudo pericial que foi emitido pela polícia. Não necessariamente, mas geralmente a gente analisa o laudo que foi elaborado. Então, a gente já viu que uma perícia já foi realizada, tá? Então, a gente consegue estar fazendo o nosso trabalho em cima de um outro trabalho, até para verificar se não houve nenhum erro, se o trabalho da perícia oficial se foi bem realizado, se faltou algum teste que seria crucial para a mudança daquele caso em relação ao cliente, enfim. Então, a gente vai analisar todos esses quesitos e a partir de todas essas análises, a gente consegue determinar se de fato o cliente
tá falando a verdade, se ele não tá, e se vale a pena você entrar no caso, como já teve casos que de fato a gente saiu porque não teria como. O nosso parecer seria contrário ao cliente. E aí, assim, ele iria pagar, porém, iria ser contrário a ele mesmo. Então aí fica a critério. Mas, assim, isso é um trabalho correto, sério, tá? Mas existem peritos que são parciais? Pode até existir, mas está indo contra a própria profissão que diz que é a verdade acima de tudo, é ciência, não é achismo. E é importante, né, Bia? Porque no final de tudo, existem provas aí que não são verbais. Então vai existir aí uma coleta de sangue, uma coleta de urina, uma coleta de alguma coisa que pode incriminar a pessoa que está tentando ser a correta da história, né? Então é muito legal isso aí, muito importante saber. É, E tem gente que né? acha que engana perito. Pois Tenho bastante. Eu já ouvi vários casos de colegas que, assim, a pessoa jurou que não, eu não sou culpada, eu não sou culpada, eu não sou culpada. E quando foi proceder os exames, falou: olha, é você. você tem certeza? Você tem certeza? Nosso parecer vai ser contra. Aí a pessoa desiste, não contrata. Não dá Ou procedência. paga, mas não do parecer, porque não tem o que fazer. Se o perito. Agora sim, o que poderia ser feito? Vamos supor. Você foi contratado por um caso e a pessoa chega e fala assim: olha, eu sou culpada, mas o que você pode fazer para me ajudar? Aí o que o perito poderia fazer? Tá? Independentemente, eu não estou colocando se é correto ou não, tá? Eu só estou expondo o outro lado da moeda. O que o perito poderia fazer? Então, tá bom. Então, você tá me dizendo que realmente você é culpada. Tá. Então, vamos tentar tirar um agravante. Vamos tentar tirar alguma. Vou orientar, entendeu? A gente pode orientar como que o advogado pode fazer para aquele caso não ficar tão desfavorável ao cliente. Isso é correto ou não? Vai do que o perito achar. Mas eu estou expondo para vocês que existe essa vertente de trabalho, porque é importante vocês entenderem. Ah, então se a pessoa é culpada, mas tem um perito, então esse perito não presta? Não, calma. Vamos olhar os dois lados, porque é importante, tá bom? Outra área que eu também separei para falar para vocês é a entomologia forense. A entomologia é uma área que está crescendo muito, muito. E é o estudo dos insetos em favor da justiça. E aí, assim, os insetos eles trazem várias informações pra gente. Inclusive, eu já vou indicar aqui a editora Millennium. Eu sempre falo delas nas lives. Não tô ganhando, tá, gente? Publi, não tô, ainda não tô. Mas Quem dera, né, Bia? quem dera, inclusive, se quiser patrocinar, tô aqui. Mas, assim, eu tenho quase todos os livros deles, eu adoro. Porque eles são muito técnicos, eles pegam pessoas especializadas das áreas para fazer esses livros. Então, assim, é um conteúdo de qualidade. Quem quer estudar perícia, eu indico de olhos fechados. Tem alguns livros, inclusive na área de entomologia, eu vou indicar também a doutora Janira Costa. Ela é do Rio de Janeiro e, assim, um expoente na questão de entomologia forense no Brasil. E assim, o livro dela, ela explica tudo, mas aqui eu vou citar algumas coisas que os insetos podem nos auxiliar no local do crime. Por exemplo, intervalo pós-morte. Então eu consigo ali, através daquelas larvas presentes ali naquele cadáver, eu consigo dizer, através de cálculos, tá? Eu consigo fazer estimativas há quanto tempo que aquele cadáver está ali. Eu consigo também fazer coleta de material biológico. Já tem estudos hoje que, através das larvas, que elas se alimentam daquele material biológico e eu consigo depois fazer a coleta dessas larvas, fazer todo ali um processamento e extrair aquele DNA, fazer todo o processamento e aí vem várias fases, tá? Que é coleta, extração, amplificação, sequenciamento, para conseguir formar um perfil genético e fazer um match ou não. Mas até, por exemplo, para vítimas de estupro, que acabou tendo resultado morte, quando o infrator ele acaba deixando o material genético dele, né, o sêmen, ali naquela vítima, é possível que seja feita coleta e
leva para laboratório para proceder esse exame. Então, hoje já é possível através dos insetos, tá? Vamos ver, pensar outra coisa que eles podem auxiliar. Além da coleta dos DNAs e do intervalo pós-mortem, às vezes também tem, às vezes não, desculpa, às vezes tem essa questão do, nossa, eu não sei porque eu falei às vezes duas vezes, tem essa questão dos insetos também serem de determinadas localidades. Então, eu também consigo olhar lá para o Nordeste do Brasil e consigo olhar para outro país. São espécies diferentes, então a gente consegue estabelecer estudos diferentes através até do próprio clima, porque são espécies diferenciadas, são estudos diferenciados. Então, eu não posso pegar, por exemplo, estudos de fora do Brasil e achar que vai se comportar da mesma maneira aqui, porque são espécies diferentes, são temperaturas diferentes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você estuda na entomologia forense, tá? Acho que de íntomo é basicamente isso, tá? Mas é muito utilizado para o IPM, que é o intervalo pós-mortem. Legal. Passou alguma pergunta aqui? Eu não vi? Bia, eu não sei o que que aconteceu aqui, que tá travado o meu negocinho aqui. Agora que tá voltando, mas tá de algumas pessoas lá de cima ainda. Deixa eu tentar ver se eu consigo voltar. Aí vai cair a live, né? Não, pelo amor de Deus. Ó, tem uma pergunta aqui, mas eu não tô conseguindo ver ela direito. É do guia aqui também, eu acho. Na verdade, acho que não é uma pergunta. Deve ser uma afirmação que ele fez aqui. Mas não tá aparecendo para mim o comentário. Tá. Gente, se vocês tiverem perguntas, mandem aqui no pontinho de interrogação aqui embaixo, que aí eu Tá. consigo ver melhor. É porque tá passando aqui e tá travando às vezes. Bia, só uma coisa, você falou da parte de êntomo aí, né? Mas assim, tem também pessoas que eu conheço que são da área de medicina veterinária e já Sim. tiveram dúvidas se essas partes também entrariam aí para trabalhar nessa perícia Pessoal de de vet? veterinária. Isso, eles Entra. conseguem. É que assim, tudo depende do conhecimento técnico. Se Uhum, eles se dedicarem a estudar essa parte de entomologia, entra. O que eu indico sempre, às vezes até na parte de perícia judicial, as pessoas me perguntam assim, ah, e até onde eu sei que eu posso pegar o caso? O que você tem que fazer? Olhar o que o seu conselho regional está ali regulamentando. Está dentro da sua alçada? Você pega o caso. Eu já cheguei até nessa última semana, eu entraram em contato comigo através de uma indicação que era para fazer um estudo de infecção hospitalar. Desculpa, uma contaminação através de um processo hospitalar. E aí, eu analisei o caso, mas eu falei, isso não está dentro da minha alçada. Tem que ser um perito médico. Não adianta ser um perito biólogo. Tem que ter alguém que tenha ali a jurisdição. Jurisdição que eu digo no sentido de assim, o Conselho Regional ele tem que estar preconizando essa função para a gente exercer. Não está dentro daquilo que eu posso fornecer. Então, eu indiquei um colega, um profissional, mas eu não posso pegar o caso. Então, o que eu indico? Ah, veterinário, biólogo, farmacêutico quer atuar nessa área. Faça uma pós, porque ali você já está se garantindo, faça cursos, faça pós, mas sempre olhe no seu conselho regional se tem alguma limitação. Se não tiver nenhuma limitação, vai sem medo. Mas sempre é bom olhar, porque se você pegar algo que esteja fora da sua alçada, o que pode acontecer? Ou lá na frente, a outra parte contestar o juiz, contestar as partes e falar como que vocês nomearam um perito que não tem capacidade técnica para poder opinar, opinar que eu digo assim, poder atuar no caso, ou como que você contratou um assistente técnico que também não tem formação, como que você pode me garantir que o exame que ele procedeu, que que aquele documento que ele emitiu tem alguma validade, tem alguma validação, porque ele não tem conhecimento para isso. Então, é muito importante que você sempre olhe o seu conselho regional, tá? Até falando de entomologia, uma outra área que eu achei bem bacana também para citar para vocês é a parte de perícia judicial,
fala sobre entomologia de produtos estocados. Então, por exemplo, você tem uma cadeia produtiva e você quer estabelecer se houve alguma contaminação, seja microbiológica ou até de um agente externo, por exemplo, um roedor algum alimento, um pedaço dele. Lembra daquela história do rato da Coca-Cola, Sim, sim. leite, enfim, várias situações. O perito, ele tem que ter conhecimento para ele poder atuar e estabelecer se aquela contaminação foi proveniente de que etapa da cadeia produtiva. E aí eu incluo desde o fabricante até o consumidor final, onde que aquela contaminação aconteceu. Quem entre aspas, o culpado? E aí o perito ele tem que proceder os exames e verificar, porque isso vai auxiliar o juiz a formar a convicção dele, tá? Então ele vai emitir um laudo pericial indicando a falha aconteceu nesse ponto, por isso, por isso, por isso. E aí ele vai fundamentar todo o exame pericial que ele fez naquela situação. Então é uma área bacana. Eu já fui nomeada uma vez para poder proceder esses exames, mas era muito longe, era 7 horas de viagem daqui, Nossa, e eu não consegui conciliar a agenda, e também era uma justiça gratuita. Então eu não teria nem condições com o valor que eu iria receber, eu não teria condições de ir até o local para fazer a perícia. Então acabou que por essas inconstâncias eu não peguei o caso. Mas já fui nomeada, então assim, é perfeitamente possível do biólogo atuar nessa área e é uma vertente bem bacana. legal, Bia. Bacana isso aí, né? É super importante. E assim, eu acho que é muito válido o que você disse, né? Acho que não só para a área da perícia, mas em todas, mas nesse caso muito mais, você não pegar aquilo que não te compete. Então, se você acha que não vai conseguir, se o seu conselho não te dá, né, apoio naquilo, se ele não te nomeia quanto aquilo, então não pegue, porque Não. isso pode acarretar aí uma prova contra você mesmo. E assim, o que é importante as pessoas entenderem, o perito, então, ele não vai, se ele errar, depende, porque todo mundo erra, todo mundo é humano. Só que o perito ele tem que estudar o suficiente para minimizar o máximo possível de erros. Ele tem que garantir que aquilo que ele está fazendo, tem muito embasamento. Tá? Então tem procedimentos, tem metodologias, então é difícil, o perito não vai tirar da cabeça dele. Ele vai fazer baseado no que é preconizado pela literatura científica. Tem metodologia científica estabelecida, então é muito difícil acontecer, mas pode. Só que aí ele não vai ser processado por um erro acidental, claro que depende do erro também, né? Mas acontece, tem o crime de falsa perícia. E aí, quando o perito ele é processado mesmo, ou porque ele fez uma perícia sabendo que aquele não era o resultado correto, fez intencionalmente, ele é processado, ou tem outros casos que o perito ele atua numa área que ele não tem conhecimento técnico, e ele sabia disso, mas fez às vezes por conta do dinheiro, no caso da perícia judicial, ele pode sofrer sanções administrativas, tanto do Tribunal de Justiça quanto do próprio Conselho Regional. Então, por exemplo, se eu sou processada, eu vou sofrer sanções tanto do juiz que me nomeou, quanto do meu Conselho Regional de Biologia. Então, é algo sério que as pessoas têm que ter consciência quando elas estão entrando nessa área, que tem esses percalços, tem essas situações. Legal, Bia. Vamos saber disso, né? Para as pessoas aí que acham que eu gosto de bichinho, mas eu trabalho na química. Então vou entrar e vou pegar todo caso que tiver de bichinho. Então é bem assim, né? Não, não tô falando isso querendo assustar, né? Não pensem que Eu, eu tô porque então eu não vou ser perito, eu não quero ser processado. Não, calma. Por isso que você tem que estudar, tem que fazer uma série de cursos, enfim. Uma última área que eu separei para vocês, e aí eu posso falar também um pouquinho da área de genética forense, mas eu trouxe um pouquinho da área sanitária, tá? Que a gente vê essa questão também de contaminantes, seja de solos,
de água, que aí também tem uma vertente tanto na parte de assistente técnico, que é o perito particular, quanto do perito judicial. Às vezes ele é nomeado, o perito é nomeado no caso, para ele verificar se algum corpo hídrico foi contaminado, qual aquele dano que aquela contaminação tá causando, ou se aquela contaminação é química, se aquela contaminação é microbiológica. Então, o perito ele é nomeado para fazer todo esse estudo. Então, ele consegue estar procedendo todos esses exames através das metodologias científicas e ele vai elaborar um laudo para o juiz e ele vai dizer, olha, a contaminação é proveniente de tal substância ou de tal microorganismo, ele é derivado de tal local, se é possível determinar da onde que está surgindo aquela contaminação, e aí o juiz procede com o caso, tá? Então, o perito também consegue atuar nessa questão. Então, quem é ligado bastante à parte de saúde pública, faz cursos ou atua na área de microbiologia da água, microbiologia do solo, consegue também estar atuando nessa vertente dentro da perícia judicial. E tem também a parte de genética forense, que eu acho que todo mundo lembra do DNA, todo mundo quer saber um pouco sobre a genética forense, que é uma área muito grande. Eu deixei ela para falar por último, porque tem muitas perguntas. Mas o que eu trouxe aqui é que evoluiu muito. A área de genética forense cresceu muito. Até depois do pacote anticrime, o banco de perfis genéticos ele cresceu muito, está expandindo. Então, esse foi um ganho para a perícia muito grande, tá? Então, dentro da genética forense eu consigo diversas aplicações, não só na questão de paternidade, eu consigo fazer a identificação humana, que é muito importante hoje para os crimes que acontecem. Então, geralmente, quando acontece um crime, a primeira coisa que a gente pensa já geralmente ou é a impressão digital ou é o DNA. A gente já vai, vamos coletar DNA, tem sangue, tem sêmen, vamos coletar DNA. Então, é uma área muito importante e que desenvolveu a perícia de uma forma, assim, ajudou a perícia de uma forma inimaginável. E o biólogo consegue atuar nessa área. Então, é uma vertente muito legal, muito bonita, muito grande, que dá para atuar. Passou alguma coisa? Eu acho que não, né? Não, Bia, Ah, o tô pessoal entrou. pensando que é só que a galerinha entrou aí na live. Você conhece essa área da genética? Você já entrou em contato? Da genética ainda não, Bia. A pouca parte que eu tive foi de análise laboratorial, mas não chegou a ser eu como atuante da área. Então, eu não cheguei até o ponto da genética, né, além da faculdade do que nós estudamos na graduação. Mas eu Sim. acredito que seja uma área muito bacana, porque é uma área que eu também gosto bastante. A parte da genética forense é legal porque você consegue hoje ter muita precisão nos exames. Então, hoje a gente tem aquele chamado DNA de contato, que é o touch DNA. Você consegue com poucas células, sim, poucas mesmo, sabe? Questão de 10, 12 células, você consegue traçar um perfil Nossa, genético. Então, ela está muito sensível. Então, os exames, eles têm uma precisão enorme, porque eles utilizam até aqueles mecanismos que a gente utiliza, que a gente aprendeu na faculdade, que mexe bastante com genética de populações. Então, por que é importante utilizar a genética hoje para fazer uma identificação humana? Até tem um relatório que a Interpol preconizou 3 formas de base de identificação humana, que é tanto pela arcada dentária, quanto pelas impressões digitais. As impressões digitais pode ser as dígitos papilares aqui dos dedos, e, e também do DNA. Por quê? Porque são métodos que têm classificação, eles têm perenidade, né? Eles não se alteram com o tempo, eles não são mutáveis. Eu tenho regiões ali do meu DNA que eu consigo ter marcadores que não vão se alterar e que eu consigo estabelecer que realmente aquela pessoa não tem no mundo, não tem numa população gigantesca, a chance de ter outra com aquele perfil genético é mínima. Então, a Interpol preconizou essas 3 formas, e a impressão digital também, porque ela não muda ao longo da vida, ela não se repete na população. Então, são métodos que têm que ter classificação, que não podem mudar, que tem que ter
ali uma série de critérios para ser considerado como um método fundamental de identificação humana. Na genética forense, quando a gente pega a genética de populações, você consegue ter estatísticas, fazer cálculos, e aí não precisa se preocupar quem não gosta de cálculo, porque hoje tem software que faz tudo sozinho. E aí utiliza muito bioinformática. Então, quem gosta, é uma área bacana também. E aí você pega todos esses cálculos e você vê qual a probabilidade daquele perfil genético ter na população. Ah, é a população do Brasil? Não. Tem que ser uma população grande o suficiente para você dizer que não tem possibilidade de você ter aquele perfil genético no mundo. E aí tem uma série de critérios que são colocados. Depois a gente pode fazer uma live só para isso, só para falar sobre o banco de perfis, sobre genética forense. Mas é legal porque a gente citar que assim, é uma precisão muito grande, porque quando você fala que só tem a possibilidade daquele perfil no mundo inteiro, você sabe que a chance de errar é muito, muito, muito ínfima. Então, acho que eu diria que nem existe essa chance. Se o exame foi feito de uma forma correta, não tem essa chance. Mas o perito também nunca vai se basear numa prova só. Então, é aquela prova e mais um conjunto de outros vestígios que vão se transformar em prova. O juiz vai se embasar nessas provas para conseguir dar ali aquele veredito final que a gente chama. Então, quando você vai para a genética, você tem a coleta da amostra, aí você faz a extração daquela amostra, aí você faz a amplificação daquele DNA, faz o sequenciamento daquele DNA, traça um perfil genético para ser feito uma comparação com um possível suspeito. Então, eu tenho aquela amostra padrão com a amostra questionada. E eu faço essa comparação. E a questão do banco de perfis, ele hoje cresceu muito devido ao próprio pacote anticrime. E hoje a gente tem crescido muito mais essa coleta para incluir nesse banco. Então, quando acontece um crime, muitas vezes lá no banco você vê que ele dá match com vários outros crimes que ocorreram e é fácil você interligar e chegar no culpado. Então, é um avanço muito bom para todo o país. Então, a gente tem que investir nisso, tem que investir em ciência, tem que investir em pesquisa, tem que investir assim, nesses estudos, porque eles não vão beneficiar uma parte da população, vai beneficiar o todo, tá? Então, essa foi a última parte que eu deixei para vocês, para falar da genética forense. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo. E assim, tem zilhões de áreas, então eu poderia ficar aqui falando até amanhã. Tem hematologia, ixi, enfim, tem muitas áreas. Eu não vou nem citar aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã falando. Mas a gente pode marcar uma parte 2, pode fazer uma live só tira dúvidas. Aí, conforme o pessoal for pedindo, vai conversando, tá bom? Legal, Bia. Te elogiaram aqui, falaram que é muito bom ouvir você falar, porque você fala com paixão. Ah, Concordo. Maria, obrigada. Um beijo gigante. Adoro você. Esse pessoal que tá me elogiando é suspeito a falar. Ah, É é? suspeito. Não conhece. Não, mas eu concordo com eles. Acredito que seja verdade, sim. Pelo pouco tempo que a gente passou junto aí, né, na faculdade, foram só, acho que 3 anos, né, Bia? Primeiro É. ano eu não estava junto com vocês, mas do segundo em diante nós estávamos ali na mesma turma. Mas então, compartilha disso. E legal, Bia, é uma coisa muito importante, muito legal, porque é o que você disse. Dá para passar horas e horas falando aqui até amanhã sem parar, porque, né, tudo envolve hoje em dia crime, tudo envolve aí pesquisa, tudo envolve, você tem que saber o que que é, da onde veio, e todas essas áreas são complexas, né, são juntas ali. Uma depende da outra para poder chegar num relatório final. Então, assim, não Sim, basta você analisar um sangue e tá tudo certo. Não. Tem que analisar não. o crime como um todo, né? Então, é aquela velha coisa que a gente faz um desenho e você não coloca só uma casinha, você tem que pintar toda a folha de sulfite. É Então, um você tem laudo que olhar. desculpa até, mas um laudo Imagina. pericial que você falou tem a balística, que, por exemplo, eu vou usar um termo, por exemplo,
um crime de morte violenta. Você coleta projéteis de arma de fogo, você manda para balística. Você vai fazer a coleta do DNA, mas não é o perito de local que vai analisar. Ele vai mandar para o laboratório de genética forense para ele analisar. O laboratório de biologia, se tiver que analisar. Então, eu vou coletar sêmen, vai para o laboratório para analisar. Você vai coletar um cabelo, um pelo, vai para o laboratório para analisar. Eu coletei um pó, uma substância, eu não sei o que que é. Vai para o setor de química. Provavelmente aquela vítima sofreu um envenenamento. Ele vai para o IML, mas no IML ele vai se proceder todos aqueles exames e uma amostra daquele material estomacal vai ser direcionado, por exemplo, para toxicologia. Então, assim, é uma série de relatórios, de laudos que vão ser montados e que vai fechar aquele laudo final. Então, nunca é a opinião só de um perito. Ninguém trabalha sozinho, tá? Tem o médico legista que trabalha junto, tem os peritos de laboratório, tem os peritos de campo. Então, é toda uma gama de profissionais que vão atuar junto para que seja que eles cheguem num veredito, ali uma concordância de resultados dos exames para chegar naquele laudo final, naquela conclusão final que o perito teve. Então é muito importante isso que você falou, porque realmente ninguém faz nada sozinho. Não dá, né, Bia? Bia, estão te elogiando aqui, falando, agradecendo pelo seu conhecimento e pelo direcionamento na área. Mas, imagina. Mas é muito legal, Bia. Eu acho que é super importante, isso é válido para qualquer área, né? Em especial para quem quer seguir na parte de perícia. Então, assim, foquem, se vocês quiserem entrar, pensem aí na área que mais, né, se agrega aí com a formação acadêmica de vocês. Então, entra lá, vê o que pode, manda e-mail para a Bia, vai atrás da Bia que ela responde, entre em contato com ela, porque assim, é super legal, super válido, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, que eu acho que é um assunto que não cansa. É um assunto de muita dúvida, né? Apesar de não ter tido tanta pergunta aqui, mas acredito que todo mundo tem alguma dúvida relacionada a essa área. Então, eu mesmo já tirei, né? Essas áreas que eu trouxe foram áreas que me perguntaram no privado, eu fui juntando. Uhum. Eu falei, vou falar dessas que teve mais pergunta para mim no privado. Mas tem várias áreas, até você que adora botânica, não sei o que você está esperando. Pois é, Bia, preciso entrar aí nisso também, chegar nessa parte botânica, que é uma área bem interessante, principalmente aí para mim, né? Eu que adoro aí esse campo, eu acho que é muito legal. E é muito importante também. Mas você desenvolve um trabalho lindo na parte de educação ambiental, é maravilhoso. Ah, Maravilhoso. obrigado, Bia, muito obrigado. Também é suspeita de falar, né? Mas enfim. Mas brigadão, Bia. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser aqui fazê-la, né, para que a Bia responda, fiquem à vontade, mandem aí pra gente, tá? Pode. Lembrando, hoje, né, dia de novo, falando, já falei no começo, mas para quem chegou agora, lembrando aí que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então junta aí toda essa parte com tudo que a Bia falou, né? Tenham cuidado aí com as coisas que a gente faz, o que a gente pode substituir, tenham mais consciência, porque de acordo com os dados que a gente tem hoje, do que a gente vive hoje, né, nós não temos muito tempo de sustentabilidade aí pela frente. Então é uma coisa muito importante. Então fiquem atentos, né? Mas voltando aí para a parte da Bia, Bia, brigadão por aceitar aí o convite de sempre vir aqui. Quando quiser, pode voltar, será sempre bem-vinda, tá? O pessoal que tiver dúvida, mandem e-mail, mensagem, o que vocês quiserem, tanto para mim quanto para a Bia, né? Nós estamos aqui, tem o perfil da Bia. Tem algum outro perfil, Bia, que você queira divulgar também para o pessoal? O meu perfil pessoal é @calistobi, Calisto com X. Mas tem também o da instituição que eu faço parte, que é o @acadecrim oficial, que é uma academia de criminalística que a gente montou. Agora, a gente ainda não está fazendo cursos devido à pandemia, então os nossos cursos são todos presenciais. A gente vai dar curso no Brasil inteiro, a gente vai começar aqui em São Paulo, mas a gente vai para vários estados. Mas esse perfil a gente dá dicas, a gente fala sobre séries, sobre conteúdos técnicos, traz uma série de coisas, inclusive os nossos eventos, tanto palestras
quanto a gente vai lançar também a TV Crim, que a gente vai levar convidados da área da perícia para poder fazer lives, a gente conversar. Então, lá vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo. Então, é @KDCrim oficial. Eu vou deixar aqui no IGTV, quando tiver salvo, eu vou colocar na descrição os dois perfis, tá? Tanto da Bia quanto da Cadecrim. Então, se vocês tiverem dúvida, né, no que digitar lá, entrem depois na descrição que vai estar lá, tá? E caso vocês queiram aí, né, deixa eu só ver. Muito obrigado, caso vocês queiram também mais conteúdos, tá? Eu tenho bastante conteúdo aqui na página. Quem entrou e não me segue, sigam aí nossos perfis, né? Tanto o meu quanto da Bia, que tem bastante coisa legal no dela também. Tem uma outra rede que eu estou tentando implantar para ver se dá alguma coisa. Sei que não é uma rede para isso ultimamente, mas né, o povo faz dancinha. Tem o meu TikTok, que eu estou postando coisas de biologia, de ciências no geral lá. Então, Que para legal. me acharem, é o mesmo nick aqui do Instagram. É @mauricio.biólogo. Entrem lá quem quiser, né? Quem quiser segue aqui somente, fiquem à vontade. Quem quiser seguir também não precisa. Sintam-se aí em Eu vou lá casa. olhar, porque eu não tenho TikTok. Um pessoal falou, Bia, cria um TikTok pra falar sobre perícia, mas eu falei, gente, eu não sei. Cria, Eu não Bia, sei que vai dar muito certo. não. Mas eu vou lá olhar o seu. Entra lá, Bia, e cria sim, porque vai dar muito certo. Eu acho que você tem muito conteúdo para passar ali, né? Muita coisa legal que dá para passar em pouco, na verdade, 1 minuto ali, né? Tem alguns perfis que tem 3 minutos de divulgação. O ruim é isso, né? Que são poucos segundos ali para a gente divulgar tanta coisa. Mas eu Eu acredito tenho um que dê pouquinho de super certo. problema com resumo, então eu acho que eu vou sofrer um pouquinho. Mas faz. Aí depois, assim, algumas pessoas me pediram, sabe o que, de live? Para trazer alguns casos uns casos importantes, por exemplo, análise pericial da Isabela Nardoni. É claro, eu não participei dos casos, eu sei muito porque eu já estudei com profissionais que atuaram no caso, então eles contaram como é que foi toda essa estrutura, todo esse trabalho, no caso da Richthofen, no caso da Isabela. Então são casos legais e que a gente pode trazer, legais péssimos, mas legais no sentido pericial de Estudo, estudo, né? importante salientar isso, que a gente pode também conversar, e depois eu trago os pontos principais, onde que a perícia atuou, como a perícia atuou. Então, fica aí uma sugestão, se o pessoal quiser, pede, a gente traz aqui para todo mundo. Com certeza, bem legal, né, Bia? É uma parte que acho que é por trás, assim, né? Nos bastidores da coisa, então às vezes a gente fala que é perícia isso, perícia aquilo, mas o pessoal não sabe o que acontece por trás, né? Então não vê ali o que está no dia a dia do perito, o que acontece, como é que o cara faz análise, o que ele vai fazer, o que ele vai olhar, né? Então é bem legal, eu acho que vale a pena aí. Pessoal, mandem aí o que vocês querem para a Bia para ela fazer, tá bom? Bia, Gente, muito obrigada pelo convite novamente. Adorei estar aqui hoje. E aí, se tiverem dúvidas, podem me mandar no meu direct. Pessoal, não tem problema, pode mandar a pergunta que for, que a gente conversa. Se tiver ao meu alcance, com certeza, a gente vai tirar essa dúvida aí. com certeza. E obrigado, Bia, mais uma vez também por, né, aceitar participar aqui de mais uma live aí, mais uma para a gente agregar os nossos conhecimentos de perícia. Seja sempre bem-vinda, tá? Quando você quiser vir aqui e falar, ó, vamos marcar, vamos. Tá sempre de portas abertas aí para a gente passar um pouco da sua experiência, que é muito válida para todo mundo. E obrigado a todos que participaram aí da live, né? A todo mundo que entrou no decorrer do tempo também. Algumas pessoas me mandaram que não conseguiriam ver ao vivo, mas queriam ver depois no IGTV. Então já fica aí meu abraço para todos também. Bia, Gente, muito obrigada, gratidão para todo mundo. Eu vou tentar também colocar essa live no YouTube, que tem gente que não tem Instagram que me pediu. Então, se eu conseguir, eu vou falar pro Maurício também colocar o link aqui para vocês, tá bom? legal. Gente, tchau, um beijo e até a próxima. Tchau, Bia. Brigadão. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima.